Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje vamos finalizar a carta aos Efésios, é o capítulo 6. Vamos lá? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos. Não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como um capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele?
e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Este capítulo se inicia com a continuidade do tema tratado no capítulo anterior, a cultura dos filhos. Aqueles que são cheios do Espírito Santo também amam e honram seus pais, disciplinam e instruem seus filhos, são trabalhadores entusiasmados que tratam seus chefes como se eles fossem o próprio Senhor Jesus e tratam seus funcionários com consideração de um irmão e nunca os ameaça. A verdade é, a cultura dos filhos vai nos fazer ver algo interessante. Eu não enxergo mais o outro como inimigo. Por isso minha luta aqui não é contra homem algum, não é contra sangue, não é contra carne. Toda a nossa luta é contra o que Paulo chama de governantes e autoridades do mundo invisível. É um inimigo sagaz que trabalha para disseminar seu governo e sua cultura contrária à cultura dos filhos. É o que Paulo chama de diabo. Paulo diz que devemos estar revestidos da armadura de Deus para resistir firmes contra as estratégias daquele que se chama adversário. Sim, ele tem estratégia, uma astuta estratégia para destruir a cultura dos filhos. O que Paulo está assegurando é que estamos em guerra, não contra homens e mulheres, mas contra um governo espiritual e invisível, que deseja destruir a cultura dos filhos e possui estratégias elaboradas para nos vencer. Não custa lembrar que esse inimigo está por aí há uns 10 mil anos e conhece muito bem nossas fraquezas. Eu particularmente tenho convicção que ele não tem capacidade de anular a graça que Cristo já manifestou, nos salvando, nos fazendo filhos e nos levando para a família do Pai. Eu penso que a batalha é nos influenciar e nos coagir a não viver a cultura de filhos do Pai aqui, para justamente envergonhar o Pai, o Senhor da casa. É isso que está em jogo, na minha opinião. O alvo deste inimigo é nos fazer filhos rebeldes e desobedientes como ele. Por isso Paulo nos chama, vistam a armadura de Deus. A primeira parte da armadura é o cinto da verdade e a couraça da justiça. Os filhos se protegem na verdade. A mentira é a arma do diabo, mas os filhos vivem na verdade e pela verdade. A verdade é Jesus. A verdade é que somos maus e pecadores. A justiça é a declaração da minha condenação. Eu e todos os homens merecem a morte eterna. Isto é a justiça. Mas a verdade é que Jesus tomou a nossa condenação e pagou o nosso pecado. Usem como calçados a paz do Evangelho, diz Paulo. Os calçados falam do chamado, do vão, do ir indo, anunciando a paz do Evangelho. Portanto, percebo que vencemos o diabo indo em paz, anunciando a todo ser humano a paz do Evangelho, a verdade do nosso pecado e a justiça satisfeita em Cristo. O que pode dar mais paz do que isto? Depois, ele diz para levantarmos o escudo da fé, para deter as flechas do inimigo. E o que é o escudo da fé? Para nós que entendemos que fé é convicção de relacionamento, o escudo é a intimidade com Deus, é uma vida de lugar secreto, é uma vida de encontro com o Pai. Quando percebo que a mentalidade do diabo, do eu, está querendo dominar sobre mim, levanto o escudo da fé. Entro no lugar secreto para me defender das flechas inflamadas
da maldade que quer atuar em mim. Neste sentido, começo também a perceber que a atuação do diabo é muito mais interior do que exterior. Que a guerra é interna, é espiritual. Por isso precisamos deste momento espiritual com nosso Pai. Ele diz ainda que devemos vestir o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aqui com clareza observamos que a guerra se dá em nossas consciências e nossas lutas interiores contra nossas próprias inclinações e desejos. Pois o capacete da salvação é a lembrança constante de que fomos feitos filhos. É proteger nossos pensamentos contra toda dúvida do inimigo a nosso respeito. Somos os filhos amados que o Pai tem muito prazer. Por isso devemos ter essa convicção e viver como aqueles que têm esta convicção de salvos, de filhos, vivendo como filhos e como salvos, pensando como filhos e como salvos, sempre erguendo para isso a espada do Espírito e a santa palavra de Deus. A Escritura é a nossa espada, é a nossa arma. É com ela que lutamos em nosso consciente contra toda mentira do diabo a respeito de nós, a respeito do Pai e a respeito do próprio diabo. Perceba que não é uma espada para ferir os homens. Ela revela que nossa guerra não é contra os homens. O diabo quer nos fazer pensar isso. Ela revela que nossa guerra não é propriamente física e material. O diabo quer nos fazer pensar isso. A nossa guerra é travada no interior, das nossas mentes e corações, e exteriorizada quando vivemos a cultura. Se vencemos, a cultura dos filhos. Se perdemos, a cultura do diabo. A cultura do diabo é cheia de egoísmo, valorização do eu, de propostas de ser beneficiado, de inimizades e intrigas, de separação e contendas. Mas a cultura dos filhos é manifestada no entendimento do amor, na perspectiva que somos filhos do Pai. Por isso o outro é agora meu irmão e não mais meu inimigo. Que esse Pai nos ama de forma insuperável e nos chama a sentar à mesa. A cultura dos filhos é manifestada na humildade. E Paulo dá provas disto quando pede aos irmãos de Éfeso que orem por ele. Não, ninguém que está sentado à mesa é autossuficiente. Todos dependemos do Senhor. Todos dependemos do Pai. Todos somos simplesmente filhos. Não deixe o diabo vencer você com suas mentiras e enganos. Você é filho, filho amado. Por isso, vista-se da armadura de Deus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.